7h40, Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, com a gente aqui. Carol, bom dia. Bom dia, Prebas. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o assunto hoje é, assim, para realmente surgir bastante polêmica. Fofoca no trabalho, é isso, Carol? Fofoca no trabalho hoje, Tebas. Estava te contando que eu subi no elevador hoje para vir para a rádio e já entraram 2 colegas de trabalho e começaram. Você viu o que aconteceu ontem? O pessoal colocou no grupo. Eu falei, então esse tema é o tema. Muito bom, sensacional esse tema. Certamente muita gente está nos acompanhando aqui na 97.5 FM, indo para o trabalho até ou levando o filho para a escola, enfim, vai gostar desse tema. É um assunto transversal, né? E há muitas esferas da vida e a fofoca no trabalho, né? Me parece algo negativo, mas enfim, às vezes pode ser engraçado. É bom ou ruim, Carol? Olha, Tebas, existem muitos níveis de fofoca. É um esporte universal aí que a espécie humana vem praticando desde os primórdios. Inclusive, no best-seller Sapiens, que é um livro fantástico, recomendo, o historiador, né, israelense, o Yuval Noah Harari, ele diz que o ato de fofocar não apenas ajudou a sedimentar a linguagem há cerca de 70 mil anos, e nesse período, né, se desenrolou aí a revolução cognitiva, que foi vital para a sobrevivência do ser humano. O ambiente era muito inóspito e o fluxo de informação entre os membros ali do bando era essencial para mapear também os integrantes que eram confiáveis, conhecer quem eram os trapaceiros, e isso fez com que a gente pudesse criar uma sociedade mais coesa e sobreviver. Então, essa é a teoria da fofoca. Mas a gente sabe que a fofoca, ela se refere a comentários maldosos, feitos em segredo, né, sobre uma terceira pessoa. A mira é sempre alguém de que não se gosta ou alguém que a pessoa quer atacar. Começa com alguém com uma fala maldosa, destilando uma hipótese aí sobre um colega, sobre a liderança, e não raro vem carregado de mentira. Então, nas fake news aí. Então, são informações baseadas em fatos que não são concretos, né? Ou não são baseados em fatos, na verdade. E geralmente se refere ou à vida pessoal do indivíduo, podem englobar assuntos relacionados a relacionamentos amorosos, dinheiro, vida familiar, carreira. E tem um potencial de estrago gigantesco. Pode destruir, às vezes, a vida de uma pessoa, a carreira de uma pessoa, além de gerar uma série de impactos diretos para aquela pessoa que é alvo da fofoca. E aí, às vezes, tá carregada de achismos ou mesmo invenção, né? A pessoa pode simplesmente não gostar da outra e por maldade mesmo inventar alguma coisa, né? Por maldade, justamente. Acontece muitas vezes, é um hábito e muitas vezes é estruturada de forma bem articulada e maldosa. Exatamente. E qual que é o impacto que uma fofoca pode causar nas empresas? Então, Tebas, é impressionante, mas de fato, ambientes que têm essa cultura da fofoca e que isso é muito forte, a gente percebe claramente um clima organizacional muito prejudicado. E a gente, quando aplica pesquisas, por exemplo, ambientes que têm esse hábito de cultivar ou não podar fofoca, as pesquisas de clima, elas aparecem com resultados bem ruins. O absenteísmo, né? Então, a falta constante dos colaboradores, ele começa a crescer, as pessoas não querem estar ali, né? Ficam cansadas e até adoecem mesmo, tem um impacto em saúde mental. A produtividade cai, então você passa tempo fofocando, cai o tempo aí de produzir, de entregar. A atratividade da empresa fica prejudicada. Então, a reputação da empresa, do clima, da forma como as coisas acontecem internamente, vai para o mercado e em processos seletivos, às vezes, as pessoas não topam nem para a entrevista porque a atratividade, ela realmente sofre um impacto negativo. E para as empresas que são menores, tem um impacto direto e muito rápido em resultado. Então, você imagina cliente sendo atendido, com os colaboradores fofocando, às vezes, na frente do cliente. Situações, às vezes, na frente do próprio cliente que traz a receita para o negócio. Então, os impactos para as empresas são muito grandes. Muito interessante isso, né? E além de desagradável, eu queria te fazer uma pergunta. Pode gerar também problemas legais, ou seja, né, judicialmente, essa fofoca pode também gerar prejuízos para as empresas? Isso é um tópico bastante importante, Tebas, porque existe uma máxima no mercado de trabalho que diz que os profissionais são contratados pelo perfil técnico e são demitidos pelo comportamental. E isso é real. Então, Olha só, interessante. existe uma pesquisa aí chamada Inteligência Emocional e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, uma pesquisa entre The School of Life e a Robert Half, que é uma consultoria, e coloca aí que 60,47% dos líderes já demitiram pessoas porque elas tinham comportamentos inadequados, atitudes ou comentários inconvenientes ou incompatíveis com o ambiente e a cultura da empresa. E segundo o inciso 5º, né, o inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal,
A nossa intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas é inviolável. E a empresa, ela tem essa responsabilidade de garantir também essa inviolabilidade dentro daquele ambiente. Então, condutas que possam ferir isso, elas podem ser consideradas, se atingirem determinado nível, como um assédio moral no trabalho. Isso é passível à indenização. O funcionário que comete esse tipo de ato, né, de uma forma muito clara, né? Existem provas sobre isso, ele pode ser demitido por justa causa, tá? Então, humilhação, constrangimento recorrente a prolongados períodos, né, em jornada de trabalho, em ambientes que tenham esse tipo de característica, se isso puder ser provado, isso pode gerar consequências graves, inclusive levando líderes e gestores que praticam esse tipo de ato, porque às vezes não parte só da equipe, Olha só isso. pode acontecer partindo da liderança, eles também são passíveis de responder judicialmente. E, Carol, hoje em dia, né, como a gente tem uma comunicação, até trabalha por meio de WhatsApp e outros aplicativos, né, de conversa, a gente está no celular o tempo inteiro, a fofoca não é só presencial, como você observou no elevador, ela também pode acontecer por meio do celular, uma mensagem maldosa aqui, outra ali, já vira uma confusão, né? Sim, tem que ter bastante cuidado, o uso correto, né, das tecnologias. A gente tem agora, por exemplo, os robozinhos de inteligência artificial que entram nas reuniões e gravam as reuniões e passam um resumo ligado às reuniões para quem estava convidado. Olha Se só. alguém não entrou, então situações como essa já estão começando a aparecer no mercado e a gente precisa tomar o cuidado, obviamente, com a fofoca e com o uso realmente das tecnologias. Isso se torna cada vez mais evidente, mais explícito. E qual que é a forma, assim, correta para se portar, então, evitar a fofoca, ou às vezes participar de uma fofoca que não foi nem você que criou, mas você está ali no meio? Como evitar isso e os efeitos, né, dessa fofoca eventual no trabalho? Pergunta importantíssima. Muitas vezes é isso que você colocou, Tebas, e aí para o nosso ouvinte hoje escutar com atenção. Muitas vezes a gente é envolvido numa fofoca. Né? Não fui eu que falei, você estava no grupinho que falou. Então, alguns pontos super importantes. A gente começa, claro, primeiro com respeito ao outro. Respeito é a regra máxima, precisa ser a regra máxima de convivência em qualquer ambiente que a gente esteja, na família, no trabalho, na rua, como cidadão. Então, o respeito ao espaço do outro, o respeito a realmente a intimidade do outro. Então, a gente prezar por isso, porque com certeza todos gostariam que isso também fosse cuidado pelo outro em relação a si próprio. Não faça comentários maldosos. Se é algo que você não sabe ou aquele destilar um veneninho, guarde para você. É difícil pra caramba. Para algumas pessoas é mais difícil ainda. Mas cuidado com esses comentários maldosos feitos de uma forma que possa realmente trazer uma consequência para a pessoa, para você. E seja discreto. Muitas vezes você está num ambiente em que alguém fez um comentário, não sai espalhando isso por aí, né? Não sai replicando, você não sabe se é verdade. Então, não espalhe esse tipo de comentário. Às vezes, escutou, inclusive, algo que não é nem uma mentira. Às vezes, é até uma realidade no ambiente de trabalho, mas estava com a porta meio aberta, aquilo ali chegou ao seu ouvido. Não espalhe isso, né? Isso pode ter um impacto muito negativo para a pessoa, para a empresa, para a área de negócio, para a liderança. Então, seja discreto com o que chega a você e seja sábio. Às vezes, algumas pessoas tentam envolver outros na fofoca. Você pode, inclusive, estar envolvido sem perceber. Então, muitas vezes, é importante que você cheque na fonte a origem da informação. Em algumas situações, a gente vai precisar checar, principalmente se envolve o trabalho em si. Não é nada relacionado à vida pessoal de ninguém, mas envolve algum tipo de processo de trabalho, algo que está acontecendo na empresa. Vá checar na fonte para não enfiar os pés pelas mãos, tomar alguma atitude ou alguma decisão que possa impactar o negócio. E se você é líder, se você é empreendedor, entenda, né? É sim seu papel cortar qualquer tipo de comportamento de fofoca dentro da estrutura. Muitas vezes as lideranças e empreendedores falam, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me envolver em fofoca do colaborador. Realmente, a liderança não pode fazer isso. Tem liderança que faz, tá? Uhum. Inclusive alimenta, acha que é natural um ambiente como esse, até gosta. É verdade. Não é verdade? Uhum. Isso gera ambientes extremamente hostis. Gera consequências muito graves para o negócio também. Então, se você é líder, não admita fofoca. Surgiu algo que está começando a rolar na empresa. Às vezes chega realmente na liderança e no empreendedor muito depois. Chame para conversar e já corte na hora. Aqui no nosso ambiente a gente não admite esse tipo de comportamento.
muito bom mesmo. Carol, mais uma pergunta, né? Esse ponto da liderança, para a gente fechar, mas aqui realmente é muito interessante esse assunto. Muitas vezes, né, como você bem colocou, o próprio líder é que acaba de alguma maneira ou colaborando, até sem querer, ou mesmo intencionalmente. Isso pode acontecer, todos são seres humanos. Então, líderes bons e ruins existem por aí. E às vezes, muitas vezes no ambiente de trabalho, o próprio líder é que eventualmente pode aí corroborar para alguma fofoca. E imagino que quanto mais pessoas, colaboradores uma empresa tem, mais chance tem também de ter fofoca, porque, enfim, somos seres humanos e isso também faz parte ali, as conversas fazem parte, né? Olha só como é que geralmente o líder costuma gerar a fofoca. Ele chama alguém, aconteceu algo na empresa, ele chama alguém para verificar e ele fala assim: Ô João, a Solange me disse que você ontem fez tal e tal coisa. Aí já gerou uma Olha que fofoca, já exemplo bom. gerou um problema. Então, não é desta forma, né? O feedback, ele é relacionado ao outro. Você vai checar como liderança e você vai chegar com os dados e fatos. João, ontem eu tive acesso ao sistema e eu verifiquei que você procedeu errado em relação a um determinado ponto. O que está acontecendo? Né? Não jogar para o outro. Toda vez que eu envolvo o nome de um terceiro, eu tenho um grande potencial de gerar uma fofoca. Né? Eu já estou ali alimentando algo. Então, a liderança tem que estar muito bem preparada para não gerar esse tipo de situação e de ambiente. Muito bom, que coluna boa. Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, como toda quinta-feira, com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Carol, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal.